No programa de hoje você vai aprender a monetizar a sua farmácia para reduzir o custo médio da mercadoria vendida, aumentar o seu ticket médio e melhorar a sua lucratividade. Fica comigo até o fim, é logo depois da vinheta. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao canal da Ascofert no YouTube. Eu sou Viviane e este é o Ed Farmácia, hoje para falar sobre como monetizar a sua farmácia e aumentar a sua lucratividade. Mas antes, inscreva-se no canal e ative as notificações. Quero dar um olá também para quem está ouvindo a gente no Spotify. Muito obrigada pela sua audiência. Monetizar a sua farmácia reduz o custo da mercadoria vendida, aumenta o seu ticket médio e, em consequência, melhora a lucratividade da sua farmácia. Mas o que é monetizar uma farmácia? Como funciona? Quem explica pra gente é Renato de Liz, especialista em layout para farmácias e drogarias e CEO da Único Contato. Renato, bem-vindo de volta. Muito obrigado, Viviane. É um prazer estar aqui sempre, né? Nesse programa maravilhoso aí, conduzido por você e que atinge esse segmento farma que a gente é apaixonado por ele, né? Muito obrigado. Eu que agradeço, gente. O Renato, convidado veterano, inclusive ele está entre os vídeos mais vistos aqui do canal, com mais de 13 mil visualizações. Aquele vídeo, Renato, da buticalização da farmácia, ele continua entre os 10 mais aqui do canal. Muito bom, viu? Sugiro que você assista. E, Renato, conta pra gente sobre essa nova tendência de monetizar espaços dentro da farmácia. O que é isso? Isso é muito legal. Eu costumo dizer, quem já me ouviu dizer aí, que a gente está 20 anos de delay atrás do canal alimentar. No canal alimentar, isso já é muito comum você entrar no supermercado e ver alguns painéis de LED, né, algumas coisas de LED, fazendo propagandas diversas, né, vários tipos de propaganda que você consegue criar ali, né? Aeroportos estão fazendo isso com muita força, né, em várias sessões, né, no check-in, na saída, na entrada, indo e voltando pelo aeroporto. Então, e você vê isso no varejo fortemente. E no varejo farma, é algo ainda embrionário. Tem algumas farmácias que já fazem, estão conseguindo boas condições com isso, que é literalmente utilizar o espaço que o seu cliente já vai para a sua farmácia, para o medicamento, para o HPC, que ele já vai no seu estabelecimento, e ali você aguçar nele alguma necessidade que talvez ele não estava lembrando ou que ele não tinha, utilizar isso de forma estratégica. É bem legal isso. E eu acho que essa tendência está vindo aí com muitas vantagens. Você consegue citar algumas vantagens para a gente aqui? Antes da gente entrar na questão mais técnica de como funciona, como anuncia, fala para a gente sobre as vantagens. Falando de vantagens, como você falou de um vídeo que a gente gravou aí, ele é um dos mais vistos do canal, porque nesse vídeo a gente fala que a mulher é um público-alvo do segmento, né? Então, fortemente a gente buticaliza a loja. E quando a gente buticaliza, a gente aumenta o tempo médio dela lá dentro. Uma das vantagens é essa. Quando eu tenho uma comunicação visual de forma assertiva, eu deixo essa pessoa, esse cliente, esse shopper, dentro da minha loja, gostando da olha que legal, que não tem esse produto também, que legal, eu não sabia que era para isso. Então, você pode utilizar ele de forma ativa de venda, né? Você interage e ativa a venda. Então, são grandes vantagens disso aí. Além de ser uma fonte de receita de serviço, porque hoje a gente é um produto na farmácia, né? E a gente compra produto e vende produto. Aí a gente tem os serviços farmacêuticos que a gente vende. E agora serviços de mídia que também podem ser monetizados. Então isso traz maior rentabilidade, não só pela monetização do serviço, mas sim pela capacidade de venda que esse produto tem. Olha que legal, que dá para fazer, toda uma sinergia, né? Que a gente consegue no varejo, é bem legal isso. Deixa eu ver se eu entendi. O cliente está na loja, tem um painel de LED dentro da farmácia, esse painel de LED está exibindo um produto, o shopper olha para aquele produto e, caramba, lembrei, eu vou levar esse produto. Então, assim, a exibição de produtos em promoção ou produtos de parceria, a exibição desses produtos no painel de LED acaba estimulando vendas que não estavam previstas e isso acaba elevando. Como resultado aí tem um ticket médio, dá um ticket médio maior para a loja, é isso? É isso mesmo, porque o produto busca, beleza, já fui buscar. E eu treino meu time, né? Eu na cadeira de dono de farmácia, treino meu time para oferecer algum produto, né? Para trabalhar o produto foco da semana, o produto do dia, né? Então eu dependo do ser humano bem treinado para que ele faça isso.
E, juntamente com isso, se eu tiver uma comunicação onde o próprio cliente, em sua jornada de compra, em sua experiência naquele ambiente de varejo, ele vê aquilo, ou seja, eu já estou comunicando de uma forma assertiva, então ele serve para lembrar tanto o meu cliente que ele pode e deve, ou que existe aquele produto, e tanto o meu colaborador também, porque ele vai estar assistindo aquilo, ele vai lembrar de falar, olha que legal, tá vendo aquele produto? Nós temos ele assim, estamos com promoção. Aí você vai criar as estratégias para que isso funcione. E isso causa no fornecedor um desejo de investir nesse ambiente. Olha que sinergia. Você pega todas as cadeias, né? Todos os stakeholders ali envolvidos. O cliente envolvido, o colaborador envolvido, o fornecedor envolvido, né? Então você faz tudo isso uma sinergia para que gere rentabilidade nesse ambiente. A gente acabou entrando na questão dos conteúdos. Que conteúdo exibir nesses painéis de LED? Então a farmácia ela pode exibir conteúdos próprios e também conteúdos de fornecedores, de parceiros. Essa é a ideia. A ideia é que você pode falar do seu serviço, né? Eu sou 24 horas, né? Eu uso o nosso WhatsApp para comprar quando você quiser. Eu tenho entrega, então você fala do seu serviço farmacêutico, né? Olha como é que está a nossa clínica. Então, tem que entender o seu contexto para que fale de você. Mas para não ficar cansativo, você faz as roletas, você faz o tempo de cada fornecedor. Então, eu posso colocar a L'Oréal para participar, a Nestlé para colocar o investimento, né? Ah, eu vendo chocolate, então chocolate para colocar ali, tudo aquilo, suplementos alimentares, a minha vitamina de marca própria, ou a suplementação alimentar que eu estou com interesse em vender, produtos que me dão margem, que eu quero ativar a venda deles, eu posso unificar de uma forma infinita a colocação desse produto ali dentro. E o fornecedor paga para a farmácia para usar essa mídia? Paga. Hoje é muito comum pagar para a farmácia, por exemplo, uma ponta de gôndola, né? Um lineário de termo, né? Pagar à frente de um balcão, uma ilha promocional, isso já é costume do varejo, né? Agora, a ponta de gôndola com LED e algum produto embaixo, isso é inovador, isso é bem legal e é de alto interesse dos fornecedores querendo colocar o produto ali na fila inteligente, eu ter um espaço ali que eu comunique, converse com o meu cliente e que eu troque essa mídia de forma rápida, né? Se você tem uma loja, você pode trocar lá na loja mesmo. Tem duas lojas, você pega o aplicativo do celular, aqui mesmo você coloca de onde você estiver no mundo a mídia que você quiser colocar naquele equipamento. E assim você vai mudando isso e gerando receita. Então você tem vários fornecedores interessados em quê? Em deixar o produto dele mais visível ali. Bem legal. Entendi, Renato. A gente está falando aqui, só para quem está assistindo, vamos relembrar que a gente está falando de painéis de LED que podem ser instalados em vários pontos da farmácia. Inclusive, eu assisti a um vídeo que o Renato fez com uma farmácia e nesse vídeo isso fica bem visível para a gente, né? Tem um painel de LED do lado de fora, tem um painel de LED por cima do balcão de atendimento e tem um painel de LED, se eu não me engano, na área de circulação do shopper. Mas, Renato, você concorda que é preciso tomar cuidado com a colocação desses painéis para que eles não atrapalhem o fluxo, para que não tenha painel de menos, painel de mais? Eu queria te ouvir em relação a isso. Como determinar a quantidade de painéis e como determinar a posição desses painéis de forma que eles não atrapalhem a jornada do consumidor dentro da loja? Isso aí, concordo em gênero e número e grau, porque eu não posso transformar a minha farmácia numa boate, né? Ela tem que ser feita de forma estratégica e por isso, até nas mentorias que eu dou aí de análise de layout e desenvolvimento de layout mix, quando a gente fala isso, cara, não, várias vezes eu lembro, não, isso tudo não, coloca de forma pontual, porque a gente precisa estudar a jornada do cliente, dentro dessa jornada a gente comunica com ele. Então, do lado de fora, ok, se eu tiver espaço, que isso não me prejudique a colocação de produtos do lado interno. Do lado de fora, do lado de fora, vale a pena até a gente pensar em utilizá-lo não só para os fornecedores da farmácia, para a comunidade, né? Esse vídeo que você colocou o link aí é de uma cidade pequena, 90 mil habitantes, em Paracatu, e lá fora eu tenho propaganda da Cacau Show, de um supermercado da cidade, que são pessoas que acham que aquele ponto estratégico ele vira uma outra forma de receita. Dentro da farmácia, os fornecedores da farmácia, em sua maioria, né? Também para que possa ter os tempos de inserção. Mas eu não posso lotar a farmácia disso. Por dois viés. Um é o investimento,
E outra que ao invés de agradar, eu posso estar expulsando o meu shopper dali se eu tiver muita comunicação, né? Então eu concordo, sim, ele tem que ser pensado de forma estratégica, não de forma, assim, de colocar aquilo aleatoriamente. Você falou em investimento. A gente consegue ter Sim. uma ideia de quanto a farmácia vai investir para um painel de LED, por exemplo? Isso varia muito de tamanho e tal. Pelo que eu tenho pesquisado no mercado aí, você tem duas maneiras. Você tem uns móveis padrão, uns painéis padrões de tamanho. Ah, eu tenho tamanho X por Y, né? 90 por 1,20, 60 por 1,20. Aí eu tenho tamanhos personalizados, que aí eu falo, eu quero cobrir essa parede inteira de LED, do lado de fora, do lado de dentro. Então dá para fazer das duas maneiras. Os painéis padronizados tendem a ser mais baratos, porque já são padrões e você já tem o tamanho e valor. O fornecedor já com certeza tem isso pronto lá, assim, de forma e facilita esse investimento. Mas ele, a partir de 5, 10 mil reais, você já consegue ter uma pequena exposição e acima disso, de acordo com a necessidade e fluxo da farmácia, né? Então, você tem totens, por exemplo, que já vão com rodízio, que você pode ficar mudando ele de locais dentro da sua área estratégica naquele segmento, o que é muito interessante. Hoje eu quero, por exemplo, um painel para a área de dermo. Então, eu jogo ele com rodízio fácil de transportar, é só uma tomada e coloco ele para dermo. Ah, não, eu quero ele agora para a área infantil, eu quero ele agora para a área de vitaminas, ou deixar em pontos estratégicos que você coloca mais coisas. Então, dá para fazer isso de várias maneiras. Nos personalizados, que são dessa maneira. O fixo, que são colocar ali, aí você vai ter uma área fixa e tratar essa comunicação vai colocar ali. E é interessante que a partir do momento em que o empresário consegue movimentar esse painel, ele pode usar para promoções específicas. Suponhamos que ele está fazendo uma promoção em dermo, ele vai divulgar o produto do dermo, se ele está fazendo uma promoção na perfumaria, ele vai fazer uma promoção na perfumaria. Isso dá muita mobilidade para desenvolver campanhas ali no ponto de venda. E tem um detalhe interessante que eu ouvi desse cliente lá de Paracatu, porque produtos próximos ao vencimento. Então, você coloca os produtos próximos ao vencimento e uma campanha específica no painel, o giro disso, a rotatividade desse produto é muito mais rápida. A gente fez um trabalho de vitamina marca própria, suplementação e leite, nessa farmácia do interior, colocando esses três itens, falando no painel, e a venda aumentou em torno de 700% a média do último ano. Então foi uma loucura de resultado. Até me surpreendeu muito o resultado. Nossa, um Muito, crescimento 700%. altíssimo. Pegou a média do último ano e eu vou até gravar outro vídeo com ele mostrando isso. Esse resultado após o painel. Olha que legal. E coisas assim me movem muito, porque toda a minha trajetória profissional foi sempre o quê? Aumentar a rentabilidade do ambiente. Que seja ela no layout, na gestão por categoria, na venda pelo WhatsApp, na comunicação visual. Então, ou seja, o objetivo é fazer com que aquele ambiente seja transformado num ambiente de venda profissional. E isso é muito legal quando eu vejo umas situações dessas pontuais com resultado, me move muito, fico muito feliz. Com certeza. Agora, como o dono da farmácia gerencia esses conteúdos? Então, você tem várias maneiras de gerenciar. Porque você tem um programinha que você vai baixar no aplicativo e nesse aplicativo você vai colocar temporizadores, né? São 15 segundos, são 30 segundos por vídeo, né? Aí você vai colocar a medida de quantos fornecedores você vai colocar ali e ele vai girando automaticamente. Entrou um fornecedor novo, vai no programa, saiu, saiu. Tem o formato do vídeo, muito simples, nada muito burocrático de fazer. Qualquer assessor de marketing consegue fazer. Gera esse vídeo, o ideal é que não tenha som para não poluir o ambiente, né? Que sejam imagens chamativas, iluminadas e brincar com o que o LED pode oferecer e colocar isso da maneira que dê espaço para todo mundo também e que todo mundo entre nesses 7 a 10 minutos que é a jornada de compra consiga ver todos os fornecedores. E quanto cobrar do anunciante? Isso é uma política de cada farmácia, Renato? Existe alguma regrinha para isso? É uma política de cada farmácia e do seu fluxo de venda, né? Então, farmácias que têm muito fluxo tendem a cobrar um pouco mais, farmácia menos fluxo cobra um pouco menos. Mas, num cenário pessimista, vamos dizer assim, que eu vou investir num painel e com ele eu posso trabalhar via cartão BNDES, essas coisas que eu já pesquisei isso no mercado, a maneira de compra dele, a própria prestação, se colocar aí poucos fornecedores pagando, paga a prestação e sobra. Então, você já consegue ter isso como investimento
e rentabilizar mesmo em cima disso, né? Então, tem fornecedores que cobram aí R$ 300 por mês por inserção, R$ 500 por mês, R$ 1.500 por mês. Né? Esse rapaz de Paracatu, por exemplo, ele cobra 1.200 por mês para cada anunciante. Então, ele arruma, né, consegue captar aí de 10 a 12 fornecedores a R$ 1.200. Isso gera uma rentabilidade extra, né? Paga o aluguel, paga a luz, paga um pedaço da folha, ajuda bem a tornar o negócio cada dia mais viável, né? Com certeza, só não entendi uma coisa. Tem um investimento inicial do painel e depois tem uma mensalidade a ser paga. Não, não. Você tem um investimento e esse investimento pode ser feito através de financiamentos via BNDES, através de financiamento. Que aí essa mensalidade a ser paga para aquisição do painel, ela pode ser coberta com a própria venda de anúncios. Então, você anuncia, vende os anúncios, paga a prestação e ainda sobra. Então, você tem praticamente o Entendi, painel de graça na sua farmácia. entendi. Renato, e qual a sua dica para que esses painéis deem resultado, de fato? Bom, é lógico que não é para toda a farmácia, né? Então, é um investimento ainda que isso vai estar sendo inserido. Então, farmácias de alto fluxo e que você tem uma boa gestão de compra, ok. Colocar eles na ponta de gôndola assim, é uma sacada e tanto, e fila inteligente, além das testeiras. As testeiras superiores, ao invés de você colocar aquela. Hoje você usa muito, né? Ah, perfumaria, cosméticos, né? Dermocosméticos. Você faz uma testeira de LED ali e você fica comunicando com o seu cliente aquele tempo todo. Essa é uma dica de ouro, que eu possa trazer para ele mais experiências, dicas, imagens, né? Valores, como utilizar o produto, tudo através do painel. Então, você comunica, gera nele um desejo, uma vontade de compra, e isso faz com que ele compre por impulso. Às vezes, sem a intervenção até do seu funcionário. Mas, junto com ele, o colaborador pode ajudar nisso, né? Então, a dica é essa, que a gente utilize ele em pontos estratégicos da farmácia. Gente, é por isso que eu gosto de trazer o Renato sempre, com frequência aqui no canal, porque o Renato tá sempre antenado com o que tem de novidade, de tendência no varejo farmacêutico. Ele tá assim, antenado com os outros varejos, né? E fomenta isso, e traz informação e estimula e dá consultoria, ajuda e ensina a fazer. Isso é muito bacana. Conta pra gente aqui nos comentários o que você achou desse conteúdo. Conta se você já usa painel de LED na sua farmácia, se você não usa. Conta também qual é a sua expectativa, se você pretende começar a monetizar a sua drogaria. Deixe o seu like e compartilhe esse conteúdo, isso é super importante pra gente. Renato, muito obrigada pelo seu retorno aqui ao Ed Farmácia. Eu que agradeço estar aqui mais uma vez, né? Você sabe que eu te adoro, te sigo todos os seus conteúdos, assisto todos os vídeos, sou assim, aquele espectador, assim, direto, frequente, assíduo no seu canal. Então, para mim é um prazer e uma alegria muito grande estar aqui. E eu sou muito grata, porque é por causa de seguidores como você que a gente consegue sustentar esse trabalho. O Ed Amém. Farmácia esse ano, em 2023, está fazendo 5 anos, Renato. Olha só, 5 5 anos anos. de conteúdo ininterrupto, constante, consistente, um conteúdo só com gente boa, que entende de É, varejo farmacêutico. Eu tenho muito eu, orgulho disso. Muito eu, obrigada. eu vejo isso, a régua é alta aqui no seu canal. Obrigado, Então Vivi. tá bom, até a próxima, Renato. Obrigada a você que ficou com a gente até aqui no YouTube e também no Spotify. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo Ed Farmácia. Até lá, tchau, tchau.